Olá, nessa aula a gente vai aprender a multiplicação e a divisão envolvendo números inteiros. Só que a partir de agora vocês vão ter que ter alguns cuidados, tá? Porque as regras agora são diferentes. Só lembrando, na adição e na subtração, nós fazíamos de que forma? Na adição algébrica, nós diminuímos, quando os sinais eram diferentes, diminuía o maior pelo menor módulo e repetia o sinal do maior módulo. E quando os sinais eram iguais, nós somávamos e repetíamos o sinal. Isso não pode esquecer, tá? O que a gente vai ver agora é multiplicação e divisão. Então, as regras que eu vou falar agora são regras para multiplicação e para divisão. Então, vamos pensar primeiro no seguinte aqui. Se eu tenho mais 2 e eu quero multiplicar por mais 3. Lembrando que o sinal, de mais ele pode ser suprimido. Então, como aqui é positivo e aqui é positivo, vamos esquecer o sinal de positivo. Quanto é 2 vezes 3? Bom, 2 vezes 3 é 6. Então, mais 2 vezes mais 3 é a mesma coisa que mais 6. Certo? Muito bem. Quanto que vai ser mais 2 vezes mais 2? Mais uma vez. Esquece o sinal de mais. 2 vezes 2 é 4. Bom, então aqui vai ficar também positivo. Porque esse é positivo, eu tirei o sinal. Quando você multiplica, 2 vezes 2 é 4. Se está sem o sinal, porque ele é positivo. A mesma coisa aqui. 2 vezes 1 é 2. Como está sem o sinal, isso aqui significa que ele é positivo. Todo número multiplicado por zero é igual a zero, que nem é positivo e nem é negativo. Bom, se vocês observarem a sequência que vocês estão tendo aqui, vocês vão ver que daqui para cá você diminuiu 2. 6 para 4 você diminuiu 2. De 4 para 2 você também diminuiu 2. De 2 para 0 você também diminuiu 2. Então, o próximo aqui, observando que a sequência dos números aqui está de forma ordenada, em forma decrescente, o próximo número aqui vai ser menos 2. Bom, o que leva a eu concluir o seguinte, que quando eu multiplico um número positivo vezes um negativo, o resultado ele vai ser sempre negativo. 2 vezes 1 é 2. Bom, se eu diminuir 2 aqui, menos 2 vai dar menos 4. Certo? E se eu diminuir 2 novamente, vai me dar menos 4 menos 2, sinais iguais, vai somar e vai repetir o mesmo sinal, vai dar menos 6. Então, aqui a gente vai observar duas coisas. Quando você multiplica um número positivo por um outro positivo, o resultado continua sendo positivo. Então, mais vezes mais é mais. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais vezes mais continua sendo mais. E aí você observa nessa sequência aqui que os valores estão decrescendo, diminuindo de 2 em 2. Quando chega na parte dos negativos, que é essa parte aqui, você observa que mais 2 vezes menos 1 é menos 2. De tal forma que eu tenho 2 vezes 1, 2, mais vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos, 2 vezes 2, 4. Mais vezes menos, menos, 2 vezes 3, 6. Então, a primeira conclusão que eu chego aqui é que mais vezes mais é mais. Sempre que você multiplicar 2 positivos, o resultado vai ser sempre um positivo. A gente vai ver daqui a pouco aqui um quadro com essa regra. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, menos 2 vezes mais 3. A gente já viu que mais vezes menos ou menos vezes mais vai dar menos. Então, aqui vai dar menos 6.
Então, menos vezes mais é menos. 2 vezes 3, 6. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 0 vai dar 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Observa que aqui, ao invés dos valores estarem diminuindo, eles estão aumentando de 2 em 2, certo? Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Como os valores aqui eles estão aumentando de 2 em 2, então o próximo número aqui vai ser mais 2. Depois mais 4. Depois mais 6. Observa que aqui nós estamos multiplicando um número negativo por um outro negativo. Então, toda vez que eu multiplicar um negativo vezes um negativo, o resultado vai ser sempre positivo. Então, ó, menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, 6. A partir dessas duas tabelas, eu consigo chegar à seguinte regra de sinais da multiplicação de números inteiros. Toda vez que eu tenho um número positivo vezes um outro positivo, o resultado é sempre positivo. Toda vez que eu tenho um positivo vezes um negativo, o resultado é sempre um negativo. Quando eu tenho um negativo vezes um positivo, o resultado é negativo. E quando eu tenho um produto de dois negativos, o resultado é positivo. Bom, essa regra de sinal nós vamos, aos poucos gravando, de acordo com como a gente vai fazendo exercícios. Então aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu tenho menos vezes mais, menos 5 vezes mais 7. Primeiro você vai fazer a regra de sinal. Menos vezes mais, olhando aqui na regra, menos vezes mais é menos. Então vai ficar menos. E o 5 vezes 7 você vai multiplicar normalmente. 5 vezes 7, 35. Então, na verdade, é uma multiplicação normal, só que agora vai vir junto com o sinal. Então, você vai ter que sempre estar atento para o sinal. Menos 4 vezes menos 3. Menos vezes menos, eu sei que é mais. 4 vezes 3 é 12. Professor, agora tem um monte de número, como é que eu faço? Você vai fazer aos poucos, de 2 em 2. Primeiro o sinal, depois a multiplicação dos números. Menos vezes menos. Bom, menos vezes menos eu sei que é mais. Então, esse primeiro resultado aqui eu sei que é mais. Menos vezes menos é mais. Aqui parou mais. Mais vezes menos, mais vezes menos é menos. Então, aqui ficou menos. E menos vezes mais é menos novamente. Agora eu vou multiplicar os números. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 2, 24. Então, observa que aqui você tem dois passos a fazer. Primeiro a regra de sinal e depois a multiplicação dos números. A regra de sinais da multiplicação, ela é análoga para a divisão. Então, quando nós temos aqui a regra de sinais da divisão, nós vamos ter a mesma coisa, só que ao invés de a gente multiplicar, vai estar dividindo. Mais dividido por mais é mais. Mais dividido por menos é menos. Menos dividido por mais é menos. E menos dividido por menos é mais. Então, por exemplo, se eu tenho menos 10 dividido por menos 2, primeiro a regra de sinal. Menos dividido por menos, eu sei que é mais. Então, aqui fica mais. 10 dividido por 2 é 5. Mais dividido por menos é menos. 15 dividido por 3 é 5. Mais dividido por mais é mais.
E 8 dividido por 4 é 2. Bom, dessa forma aqui, né, nós temos aí a multiplicação e a divisão de números inteiros. O que vocês não podem confundir é que as regras que nós utilizávamos para adição algébrica, elas continuam valendo. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui para vocês menos 5 menos 3, isso aqui não é multiplicação. Isso aqui continua tendo que fazer a mesma regra. Eu vou repetir o sinal, porque os sinais são iguais, vai ser menos, e eu vou somar os números. 5 mais 3, 8. Certo? Números com sinais iguais, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. O que é diferente se, por exemplo, eu tiver dentro de um parêntese menos 5 vezes menos 3. Aí sim, regra de sinal, porque é multiplicação. Professor, como é que eu vou saber? Bom, na multiplicação, os números eles vão estar dentro do parênteses e vai ter o sinal de multiplicação. Tá? E se não tiver o sinal entre dois parênteses, você também já sabe que é uma multiplicação. Tá? Bom, então aqui eu teria menos vezes menos, mais 5 vezes 3, 15. Então, não confundam a regra da adição, que nós tínhamos visto, sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, diminui e repete sinal do maior, com a regra da multiplicação. Senão aqui você vai dizer, menos com menos é mais. Está errado. E isso não existe para a soma algébrica. Aqui a gente está somando 5 com 3. Aqui não, aqui a gente está multiplicando. Menos 5 vezes menos 3, que dá mais 15. Bom, espero que esse vídeo seja produtivo e que vocês façam as atividades. Um abraço.